Olá pessoal, iniciando mais uma live aqui no Instagram da Start Fest. Colocaremos também esse conteúdo aí no YouTube. E hoje teremos um convidado muito especial, Carlos Schulz, falando sobre um pouquinho de planejamento e as startups. Vou iniciar realizando os convites aqui para o pessoal entrar. E logo nós iniciaremos aí a nossa live com o Carlos Schulz, falando um pouquinho mais sobre esse tema tão falado hoje em dia, né, que são as startups e como você realizar o planejamento dentro desse contexto. Vamos lá, o pessoal já deve estar entrando por aqui. Vamos continuar realizando os convites. O pessoal vai entrando aí. Legal. O Chus já está aqui com a gente. Karina também. Legal, vamos aguardar aí o Chus entrar para fazer essa live com a gente. Carlos Schulz. E aí, meu querido? E aí, meu caro, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. E você? Maravilha, tudo ótimo, cara. Deixa eu ver se eu Estamos melhoro essa aí. claridade aqui, cara. Tô meio amarelão, né, cara? Tá um pouquinho, mas não tem problema. Deixa eu aumentar o brilho da tela aqui. O computador numa dessa melhora aqui a situação. Sim, temos aí o pessoal entrando já. A Karina tá com a gente, a Nelve. Vou fazer mais uns convites aqui, o pessoal já vai entrando. E aí a gente vai poder falar um pouquinho sobre planejamento e startups. Certo aí, Chus? Tudo certo, tudo certo. Maravilha. Então acho que podemos começar aí enquanto o pessoal vai entrando. Vou Tá apresentar ok. vocês aí para a galera. Então o convidado de hoje aí, Carlos Schulz, gerente de consultor de projetos de inovação, já atuou em diversas empresas e segmentos, sempre na área de estratégia, inovação, atua com captação de recursos, vários projetos de inovação aí no FINEP, CNPq, Lei do Bem, muitas empresas aí já buscando recursos, né, Schulz? Também já atua na área de políticas públicas, ajudando na lei de inovação aí de Cascavel, né, no Paraná. Auxiliou a estruturar o Conselho Municipal de Inovação, Programa Radar de Inovação, coordenador geral do Tec Inovação, maior feira de tecnologia e inovação do oeste do Paraná. Muito bacana. Eu vi um pouquinho aí dessa feira, que foi realmente um sucesso aí, mais de 20 mil pessoas, né? E hoje o Isso, Chus aí é sócio da startup Meu Homeschool e atualmente diretor de inovação da Regna Ventures, aceleradora de isso. negócios. Show de bola, um baita É currículo, isso mesmo, Chus. é isso mesmo. Pois é, imensa satisfação estar aqui com vocês hoje, né, Romulo? Para mim é um prazer falar de planejamento e startups. Parece que não tem muita coisa a ver, né? Mas realmente faz todo o sentido a gente falar da importância de planejamento hoje para o empreendedorismo, né, para as startups, né? Bem bacana. Graças a Deus, assim, eu tive muitas oportunidades de atuar com planejamento, né? Acho que uma das primeiras oportunidades até foi quando nós nos conhecemos, né, Romulo? Quando a gente trabalhava junto até na mesma empresa, né? E daí comecei a entender a importância da inovação para o planejamento, né? Enquanto que a inovação fala para a gente pensar fora da caixa, né, fazer bagunça, né, pensar no caos, o planejamento tenta trazer um pouco de regra, um pouco de rédeas, né, para o negócio. E isso às vezes acaba sendo bem difícil, né, para a gente mensurar, né, como inovar, mas ao mesmo tempo não perder o planejamento. Isso até me levou a escrever um artigo quando eu estava terminando uma das minhas pós-graduações.
Eu falei sobre isso, né? O diálogo que existe entre a gestão da qualidade, que vai falar muito sobre o planejamento, e a gestão da inovação, que vai impulsionar a empresa a tentar inovar, pensar fora da caixa, mas ao mesmo tempo não dá para andar sem qualidade, né? Precisa das duas coisas, uma puxando a outra para que o negócio funcione, né? E hoje uma startup de sucesso ela precisa ter realmente isso, né? Ela não pode ser inovadora, mas ela precisa ter processo, ela precisa ter planejamento, senão ela pode falir, né? Ela pode morrer. E, infelizmente, a gente tem vivido isso no mercado, né? Hoje, realmente, nós estamos num cenário em que 42% das startups morrem por falta de mercado, né? Então, quando você olha assim, poxa, de cada 10, 4 vai morrer por falta de mercado, para mim, sinaliza a falta de planejamento, né? Então, se você faz um planejamento bem feito, você não vai enfrentar falta de mercado, né? Você tem uma possibilidade muito grande de rever, de contornar os problemas e ter mais sucesso no seu empreendimento. Muito legal, Phil. Já uma bela introdução aí, porque realmente eu vejo que as pessoas ligam essa ideia de startup em sair fazendo e vamos, e sem rumo, e vai dar certo, e eu vou virar um unicórnio, vou ganhar milhões, e não preciso planejar, não preciso estabelecer processos, e eu acho que não é bem assim, eu acho que você vai conseguir trazer essa visão aí pra gente de como casar as duas coisas, né? Porque realmente não adianta você só ficar fazendo plano ali, detalhando, né? Que senão você realmente não vai para ação, não conquista mercado. Mas se você sair fazendo, também pode ser um problema, Um pode grande acabar problema. morrendo na praia, né? Como você Exato, comentou. Legal, exato. Chus. Se quiser falar um pouquinho aí para a gente um pouquinho desse cenário das startups, um pouquinho desse contexto aí, porque realmente as pessoas, eu vejo que ainda nem todo mundo tem essa ideia do que realmente é uma startup, né? Aham. Cara, fala-se muito, né? Tá em É, voga tá na aí. moda. Você escuta para todo lado, mas É, é, não sei se todo mundo realmente sabe o que é uma startup. tá certo. Tá na moda, muita gente fala, mas eu também participo de alguns ecossistemas de inovação e eu vejo muita gente falando besteira também, né? Então, realmente, assim, o que que é startup, né? Primeiro de tudo, é um grupo de pessoas, né? É um grupo de pessoas trabalhando num cenário de incertezas, não sabe se aquilo vai dar certo, para desenvolver um produto ou uma solução que seja repetível e escalável, né? E daí, quando a gente fala em repetibilidade e escalabilidade, a gente está falando em tecnologia, porque não tem como você ser repetível ou dar escala para um negócio se você não tiver tecnologia. Então vamos pensar, uma padaria é uma startup? Não, uma padaria não é uma startup, porque eu não consigo dar repetitividade para aquele negócio ou escala para aquele negócio com um custo operacional, com um custo muito básico, né? Eu preciso replicar praticamente a estrutura inteira, né? Então tem muita gente que acha que qualquer empreendimento que eu vou começar hoje, estou começando a empreender, vou abrir uma agência de publicidade, ou vou abrir uma empresa de consultoria. Uma empresa de consultoria é uma startup? Não, ela não é uma startup, porque você não tem como ser repetível e como escalável, né? Voltando ao exemplo da padaria. Se eu tenho uma padaria, eu quero replicar ela para um outro bairro, nesse outro bairro eu tenho outro contexto, eu tenho outro público que circula naquele bairro, né? Às vezes eu tenho outras pessoas que passam por ali, o ponto onde eu vou colocar a minha padaria é diferente do ponto onde eu estou. Então, se eu preciso replicar o meu modelo de negócio, eu preciso, de novo, encontrar uma sala comercial, encontrar um balcão, colocar um caixa, né, colocar pessoas para trabalhando ali, para trabalhar naquele local. Então, eu não vou conseguir repetir o mesmo modelo de negócio em um outro determinado bairro, né? Agora, quando eu falo, por exemplo, de um e-commerce, de uma plataforma de e-commerce que vende boné na internet, eu posso utilizar, pessoas que estão lá na China podem comprar o meu produto como pessoas que estão no Brasil. Então é uma solução muito mais repetível, né? Eu tenho uma possibilidade de dar uma escala para o meu negócio muito maior do que sem precisar
refazer toda a estruturação, né? Um e-commerce eu tenho talvez uma plataforma, eu tenho um código, eu tenho algumas coisas ali, né? Mas eu não preciso fazer tudo do zero para replicar aquilo, né? Então, definindo em startup, né? Primeiro, é um grupo de pessoas, né? Não é uma pessoa só, não é o cara que tem uma ideia milionária, né? Tem muita gente que pensa assim, puxa, eu tive uma ideia que vale US$ 1 milhão, né? Nossa, eu sou um milionário. Aí a gente tem a primeira frustração, né? Não vale a pena você só ter a ideia, isso não vale nada. A ideia não tem valor nenhum, o que vale é você executar aquela ideia. E tem até uma estatística sobre isso, tá, Rômulo, que fala que quando você tem aquela ideia, assim, a melhor ideia do universo, você tem a certeza assim, que pelo menos um indiano ou um chinês já pensou naquilo, né? Então, diz a estatística que pelo menos mais 4 pessoas pensaram naquela mesma ideia que você, né? Não mais 4 não, mais 400 pessoas. Só que só 4 é que fazem a execução, tiram aquilo do papel e saem para executar aquela ideia. Então, o que faz a diferença? É você ter a ideia? Não. É você transpirar, é você não inspirar, mas transpirar também, fazendo aquela ideia se tornar realmente um negócio, né? Então, é um grupo de pessoas, não é uma pessoa só, são várias pessoas trabalhando em conjunto, num cenário de incertezas, porque é uma ideia, você não sabe se aquilo vai dar certo, você precisa prototipar, você precisa validar a hipótese, né? Isso a gente fala bastante no mercado de startups, né? Então você precisa, primeiro de tudo, validar se aquilo que você planejou realmente é execuível, né? Se aquilo vai dar certo. E daí tem uma frase que é célebre, né, nesse meio de startups, que diz o seguinte: nenhum plano de negócios sobrevive ao primeiro contato com clientes, né? Então, tem muita gente que pensa assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer para quando eu for empreender, um plano de negócio. Esqueça isso, né? Eu estou aqui para dizer assim, rasga fora o plano de negócio, né? Por que não dá certo? Porque o papel vai aceitar tudo e na hora que você for tentar colocar aquele produto no mercado, muita coisa mudou, né? Então, não dá para você trabalhar como antes se trabalhava, né? Tive uma ideia, daí eu vou lá, abro um CNPJ, aí eu contrato funcionário, já saio gastando de cara um monte de coisa, né? Lanço, desenvolvo o produto e daí eu tento colocar aquele produto no mercado. Aí se ninguém comprar aquele produto, pronto, eu morri, né? Isso é falta de planejamento, né? A primeira coisa que você precisa fazer é ver se alguém vai comprar aquele seu produto. Então começa a fazer uma pesquisa de boca, né? Será que se eu te oferecesse esse produto, essa solução, o que você acha disso? Mas aí tem muita gente que pensa assim, não, mas se eu falar isso, todo mundo vai descobrir a minha ideia e vai implementar, vai colocar em prática, né? Mas daí, de novo, a gente volta para a estatística. Primeiro, são poucas as pessoas que saem para implementar. Segundo, geralmente essas pessoas que saem para implementar não têm a mesma inspiração, não têm o mesmo know-how que você tem para poder desenvolver e desempenhar aquela ideia. Então, parte para a execução, né? Mas parte para a execução de uma maneira mais rápida, né? E gastando o mínimo dinheiro possível, né? A melhor estratégia é aquela que você consegue o melhor resultado, mas gastando o mínimo de esforço, de recursos possíveis, né? Então, acho que te falando sobre esse negócio de startups, né? É isso, né? É esse grupo de pessoas que está trabalhando junto num cenário de incerteza, mas tem que ser uma solução repetível e escalável. Não posso acreditar que qualquer tipo de startup, qualquer tipo de empresa é uma startup. Não, você tem empresas que não são startups, são um modelo tradicional, você não tem repetibilidade, não tem escalabilidade, e daí você não é uma startup, né? Então a gente precisa realmente conceituar isso, né? A gente pensar em inovação. E hoje, no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Startups, são mais de 13 mil startups, né? É bastante, assim, é considerável, um número interessante, né? Quando a gente olha para isso. Mas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele fala que são aproximadamente 700 mil empresas que abrem todos os anos, né? Então, assim, o número de empresas que abrem é grande. E o número de startups, hoje, todas as startups que a gente tem no Brasil, em torno de 13 mil. Só que, dessas 13 mil, a gente tem algumas que se destacam, né, que são os unicórnios, né? O unicórnio é quando ela atinge o valor de US$ 1 bilhão de mercado, e o Brasil hoje já tem 11, né? 11 é um número relevante, porque isso já nos dá a medalha de bronze no pódio, né? Nós somos o terceiro lugar, primeiro os Estados Unidos, depois a China e depois já o Brasil.
Então, isso já é um grande número assim, de startups, né? Essas startups realmente geram muito emprego, geram riquezas, né? Isso tem feito com que o Brasil ganhe muito destaque no cenário internacional, né? Tem muita gente que olha para o Brasil hoje como um grande celeiro, um grande local de startups. Uhum. Tanto é que tem mais capital, quase a metade do dinheiro investido nessas startups, em torno de 50% vem de fora do Brasil, né? O brasileiro não acredita tanto ou não investe tanto em startups como outros países, né? E daí a gente tem um grande problema que é o apetite ao risco, né? Que é o brasileiro acostumado com renda fixa, com outros tipos de rendimento e quase não investe em startups, né? Mas o cenário de startups ele é muito positivo, né? E nós, né, enquanto Regna Ventures, né, a gente trabalha com isso, em acelerar essas startups aí, no sentido de incentivar as pessoas a tirarem a ideia do papel e fazer aquele negócio ser executável, né? Tem muitas que morrem no meio do caminho, não dá para desistir, mas precisa se começar, né? E a Regna Ventures trabalha nesse sentido, né, de estimular o empreendedorismo e a inovação. Legal, show. Beleza? Até já vou colocar aqui o pessoal para continuar comentando aí, compartilhando o que estiverem pensando também. A Karina já colocou alguns comentários aqui. A gente teve do Colombelli também. Ele comentou dessa pesquisa de campo que é importante para o fala aí de você começar a trazer essa pesquisa, a testar, a fazer a prototipagem, você está se antecipando a uma situação, você não está saindo fazendo, né? Que é como você colocou, contratando um CNPJ, contratando um funcionário, gastando um monte, investindo, sem se planejar, sem prototipar, sem testar, para sair empreendendo. Mas muito bacana também essa ideia que você colocou aí, e realmente o pessoal fala muito, né? O Brasil é uma grande celeira aí de oportunidades, tem uma população muito ampla, uma densidade demográfica gigantesca, né? Um país enorme, com diversas dificuldades e que realmente tem oportunidade em todos os aspectos. Então, é realmente um caminho interessante aí e essa visão aí, a cultura que o brasileiro nem ainda está descobrindo, né? Tem gente de fora vindo e aportando dinheiro, tendo esse apetite ao risco para apoiar e fazer com que os negócios venham para frente, né? Se desenvolvam. O Muito brasileiro ele é bacana. muito criativo, né, Rômulo? E pelo brasileiro ser criativo, ele acaba realmente ele tem uma capacidade de gerar negócios absurda, né? Só que o que eu acredito muito é que tem muito empreendedor que começa a empreender por necessidade, né? É aquela história, né? Quando a água bate na bunda, daí é que o negócio começa, né? Então, assim, dificilmente o brasileiro ele começa a empreender quando ele visualiza uma oportunidade de negócio, ele enxerga realmente uma tendência de mercado, aí é que ele começa a empreender. Infelizmente, não é assim, né? O brasileiro ele começa a empreender diante de uma dificuldade que ele tem, né? Agora mesmo na pandemia, né? Tem muito negócio que quebrou, mas tem muita gente que começou a empreender, porque foi demitido, não tinha o que fazer na vida e começou a descobrir, puxa vida, olha só, eu tenho talento para isso, né? E daí ela começou a empreender naquilo. Então, realmente, o brasileiro, ele, infelizmente, ele começa a empreender, às vezes, por uma necessidade, né? E daí, como ele começa a empreender por necessidade, falta planejamento, porque, né, afinal de contas, se eu for parar para planejar o meu negócio, eu tenho uma possibilidade de dar errado, né? Pelo menos é assim que eles pensam. Mas não é assim, né? Eu até elenquei aqui pelo menos 5 problemas que você passa na sua vida se você começa um negócio sem planejar, né? Talvez durante a live a gente consiga ver algumas coisas aí. Legal. Não, já vamos para isso. Só vamos ver aqui. O Fernando já comentou, né? A questão do que o Brasil é bom para startups que tem problemas para resolver. Então, se tem problema, você tendo uma solução realmente tem essa oportunidade. E aí a Karina já fez a primeira pergunta aqui. Grandes empresas que estão colocando startups que seriam suas concorrentes para dentro do seu negócio, né? Qual que é a sua visão aí sobre as grandes empresas estão adquirindo ou mesmo construindo as suas próprias startups, né? Aham. Então, Karina, legal, muito boa a sua pergunta, tá? Parabéns. Primeiro, assim, eu vejo como positivo, né? Porque a primeira coisa que uma startup precisa é
é cliente, né? É conseguir ganhar mercado, né? E às vezes ela pode se tornar fornecedora de uma grande empresa, né? Só que tem muitas empresas grandes assim que se aproveitam, né, dessa imaturidade que às vezes algumas startups têm, né? E quando elas, como tem essa imaturidade, acaba não dando certo, né? Agora, eu sou empreendedor e tenho uma startup, né? A gente está passando por um processo de internacionalização. E nesse processo de internacionalização, eu escutei agora recentemente uma palestra da Telefônica. Telefônica é uma empresa que tem a sede lá em Madrid, na Espanha, e eles incentivam muito a inovação, né? E daí, no final da apresentação, eles colocaram uma imagem de um elefante e de uma gazela, né? Tocando música, né? Tava tocando uma música assim, e o elefante e a gazela tinham que dançar, né? E simbolizando que esse é um movimento de uma grande empresa, uma corporate, com uma startup, né? Então, eu sinceramente acredito muito nisso. Por quê? Porque numa música em que o elefante está dançando com uma gazela, possivelmente é muito grande a possibilidade do elefante pisar no pé da gazela e arrebentar com a gazela, né? Então, a grande empresa, uma Natura, uma ArcelorMittal, né, uma grande empresa, ela pode pisar numa startup e acabar com o modelo de negócio, fazendo com que aquela startup deixe de existir. Ao mesmo tempo, a startup ela é uma gazela porque ela é muito ágil em rever o seu modelo de negócio, ela é ágil para tomar decisão, ela é ágil para mudar e adequar aquilo que precisa de uma maneira muito mais rápida do que uma corporate, né? Do que uma telefônica, por exemplo, para mudar uma estratégia, né? Então, realmente essa relação entre grandes empresas e startup, ela é muito tênue, né? É uma linha muito tênue em que os dois precisam realmente encontrar um ponto em que fomente a inovação e não mate a inovação, porque a startup vai trazer ideias, vai trazer um novo jeito de, às vezes, resolver um problema que a grande empresa já tem, e os dois conseguem trabalhar junto. Graças a Deus, hoje no Brasil, a gente tem grandes empresas já vendo isso, né? Por exemplo, a TOTUS tem um modelo de aceleração de startups muito inteligente, em que o objetivo deles realmente é gerar nota fiscal, né? Então, as startups, elas entram no core da TOTUS, e a TOTUS ela não fala assim, poxa, eu poderia pegar meus milhões de desenvolvedores aqui para desenvolver uma coisa melhor do que a tua startup que está começando, mas eles não, eles apoiam a startup, tentam aquelas startups que trabalham no modelo B2B, né, para atender as empresas, a TOTUS acaba sendo uma grande oportunidade de entrada dessas startups para atender elas. Então, realmente Legal. assim, eu vejo com bons olhos, tá, Karina? É muito importante ter essa abertura. Agora tem que tomar muito cuidado. Tem muita grande empresa que se aproveita da startup, né? Compra talvez a metade da startup, né? Do equity da startup, e daí aquilo não vai ser talvez tão saudável, né? Porque daí os empreendedores vão ser funcionários daquela grande empresa, e daí o negócio vai morrer. Já morre um pouco do sonho, né? Beleza. Exato. Mais pessoal entrando aqui, Isabel, Fran, Adelina, Fernando comentando também, Simone, Fran Bortoluzzi. E aí mais uma pergunta aqui do Colombelli, é a questão de, para ser uma startup de sucesso, ela precisa de um alto investimento. É, olha só, Colombelli, assim, 23% das startups hoje, segundo a Gamma Academy, também a mesma pesquisa que diz que 42% morrem por falta de mercado, ela vai dizer que 23% morrem por falta de dinheiro. Então, realmente, falta de dinheiro é uma grande causa. Assim. Eu posso dizer que essa também é a causa de quase que morreu a minha startup, a meu homeschool, né? Porque chegou no momento em que, assim, ela não tinha mais como andar, né? Acabou o dinheiro do sócio aqui, acabou o dinheiro do outro sócio, né? A gente não tinha mais o que fazer, não tinha mais tempo para se dedicar, e a gente falou, e agora? Né? O que a gente faz? Aí a gente começou a trabalhar para conseguir captar recursos, daí a gente passou agora num programa de inovação aqui do Oeste do Paraná, a gente conseguiu um recurso, esse recurso facilitou o crescimento, fez com que a gente realmente repensasse o negócio e retomasse tudo aquilo. E se não tivesse programas de incentivo à inovação e à startup, isso iria morrer, né? Então, para mim foi muito interessante porque a Regna Ventures, ela meio que surgiu no meio de todo esse processo, né?
Eu estava vivendo isso e, ao mesmo tempo, eu via muitas startups morrendo porque faltava essa injeção de ânimo inicial aí, né? Então, a Regna, ela investe capital intelectual e investe recurso financeiro nas startups, né? Então, assim, dinheiro é muito importante, só que é muito importante você também entender qual que é o time que você está. Dependendo da hora em que você for abrir para captar o investimento, o investidor, ele vai, de novo, ele pode injetar um recurso e querer só apenas os resultados daquele recurso, te cobrar bastante e você vai se tornar um funcionário daquele investidor, né? Então, isso é um grande problema também. Então, o melhor tipo de investimento que acontece em uma startup hoje, eu diria que é aquele investimento que é um mix de duas coisas. Primeiro, o sócio, o investidor, ele tem que vir para contribuir com o modelo de negócio. Ele tem que ter uma expertise, ele tem que ter um know-how que possa contribuir para o modelo de negócio que a startup está atuando, né? Não somente o dinheiro por si só, né? Toma aí 100 mil e faz o negócio acontecer e depois me dá os dividendos, né? Não funciona assim, não funciona. Porque os sócios, os fundadores, né, da startup podem se perder no meio do caminho. Então, é muito interessante essa combinação de smart money e de recursos financeiros juntos, né? Então, assim, 23% é grande, né? Então, de cada 10, duas morrem hoje por falta de dinheiro. Então, os sócios, muitas vezes, não conseguem ter o recurso necessário para começar, né? E daí eu até tenho um vídeo meu no YouTube da Regna Ventures que fala um pouquinho sobre isso, né? Para quem que a gente recorre, né? Primeira coisa que a gente deve recorrer deve ser aos FFFs, né? Aos friends, aos families e aos foolish, né? Os amigos tolos, né? Então, aos amigos, aos pais, né? E aos tolos, né? Os amigos que têm dinheiro e que podem acreditar no teu negócio. Esses caras podem te ajudar a começar a fazer o teu negócio a decolar. Depois que você passou por essa fase, você também pode ir para investidores anjos, né, ou para aceleradoras, né? O modelo, por exemplo, que a Regna atua. Então, é interessante entender qual que é o momento que você está vivendo, para daí você começar a buscar o seu cheque ideal, né? Tem muito empreendedor que não sabe o que ele quer. Eu já vi isso em muitos pitches, assim, né? As startups se apresentam, vão lá, mas não fica claro qual que é o desafio delas, o que elas estão querendo. Elas não são claras. Eu quero 200 mil por 10% do negócio, né? Elas não são claras a ponto de dizer o que elas precisam. Hoje, o meu maior gargalo é ganhar mercado. Para eu ganhar mercado, eu preciso disso e disso e disso, né? Elas não conseguem falar isso. E por que elas não conseguem falar isso? E daí eu vejo que é uma grande oportunidade para a StartFest, né? Porque elas não planejam, né? Elas não planejaram, né? Então, se elas planejam, elas sabem o que elas precisam, qual que é a sua estratégia e elas têm uma maior probabilidade de dar certo. Justamente, aí eu ia jogar esse ponto aí para você colocar um pouquinho, né, de por que é importante esse planejamento para a própria startup, mas na verdade para todas as empresas servem, né? A gente sabe que isso adequa a todas as empresas, de realizar esse planejamento, de fazer essas análises, né? De entender qual que é o seu negócio, qual que é o seu público, ou o que você precisa, porque se você não souber, na hora de querer o dinheiro, né? Todo mundo quer, mas Sim, sim. realmente, assim, qual o problema você está resolvendo? Por que, por exemplo, sou investidor, por que eu vou investir? Se você não tiver um plano para me dizer o que você vai fazer com o meu dinheiro, dificilmente eu vou investir na sua É, empresa, né? assim, Então, tem um livro de negócios, que é o melhor livro de negócios que todo empreendedor deveria ler, é o livro de Provérbios da Bíblia, né? Provérbios, capítulo 21, verso 5, diz que os planos bem elaborados levam à fartura, né? Então, se você planeja muito bem, você vai ter fartura, né? E a Bíblia também fala lá em Lucas, né? Sobre aquele homem que começou a construir um grande prédio, mas ele não se assentou e não calculou o custo de terminar aquele prédio, né? De terminar aquela obra, aquela torre. E daí, no meio do negócio, ele começou, fez a fundação, levantou as paredes e daí acabou o dinheiro. E acabou o dinheiro, o que vai acontecer?
todas as pessoas vão começar a rir dele. Nossa, que negócio, né? O cara começou aqui e não terminou, ele não foi capaz de terminar, né? Então, isso é falta de planejamento, porque a falta de planejamento vai levar a uma das causas, né, da falta de planejamento é ter custos mais elevados do que o necessário. Então, você não planejou direito, aquela parede lá erguida vai começar a mofar, vai gerar umidade, o calor, não vai, né, ela vai apodrecer ali e você vai perder todo aquele investimento que você teve porque você foi incapaz de terminar. Então, tudo que você vai fazer, você tem que calcular o custo, né, calcular o risco e ver se você consegue terminar aquilo. Então, é por isso que os planos bem elaborados, eles vão levar à fartura, né? Então, é necessário pensar nisso, de que tudo que eu começar a fazer, eu vou ter um custo, seja de energia, de tempo, de dedicação, vou ter um custo financeiro também. Será que eu estou disposto a abrir mão disso, né? Será que eu estou disposto a abrir mão do tempo com a minha família, do tempo em um determinado projeto para poder desempenhar esse projeto? Então, é isso que eu preciso avaliar, né? Se eu não avaliar isso bem, realmente eu tenho sérios problemas. Bacana, realmente, é o que a gente fala. As pessoas normalmente, né, saem para fazer, não, vou fazer porque essa ideia é boa, vai dar Vai dar certo, né? certo, O brasileiro né? acredita muito, né, nisso. É, E de certa forma é bom, né, a gente ir para cima. Realmente quem fica parado não alcança nada. Mas você só sair executando, sair construindo, né? Pegando aí a ideia da torre, sai levantando, uma hora pode já acabar o era. dinheiro, você está no meio da torre e É, realmente não se coloca. E, Chus, como que a gente equilibra isso? Se você conseguir colocar assim, como que a startup tem que ir para campo, tem que executar, tem que testar, prototipar, mas também tem que se preparar, tem que se planejar. Por exemplo, para captar um investimento, né? Ela tem que ter esse equilíbrio e ela precisa dedicar mais esforço a qual deles? Ao planejamento, à ação? É um equilíbrio 50-50? Qual que é a sua é, visão aí? eu diria que é um equilíbrio, né, de planejação, né? O ideal não é nem só planejar também, né? Porque tem muita empresa que planeja bastante, assim, nossa, como ela é espetacular em planejar, mas nunca tira nada do papel, né? Coloca um monte de coisa. É aquela história, né? Morreu o ano, acabou o ano. Então, no ano que vem vou emagrecer, eu vou começar a ir para academia, né? Eu vou começar naquele projeto que eu sempre sonhei, e assim começa, né? E daí vai acabando o ano e você vai vendo assim, puxa vida, vai ser tudo diferente, né? Mas hoje eu não começo nada, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que o planejamento e a ação precisam andar juntos, né? Eu não posso ficar gastando tempo planejando e depois, na hora de eu executar, eu verificar que tudo aquilo que eu planejei eu perdi, né? E daí aquilo que a gente estava falando antes do plano de negócio, que não vale a pena hoje. O mercado é tão rápido, a competitividade é tão rápida que não comporta isso. Eu preciso planejar, eu preciso ter uma ideia, eu preciso pensar na estratégia, mas eu preciso já sair executando. Se eu não sair executando rápido, eu também nunca vou sair do 0 a 0, né? Então eu preciso ter um mix das duas coisas. Eu preciso planejar, mas eu preciso também executar, né? E daí assim eu já fiz, né, consultorias de planejamento estratégico em algumas empresas em que ficou lindo assim, a gente vai lá, devolve o planejamento estratégico, né? E daí pega o planejamento, coloca na gaveta, porque não consegue executar, ou não quer executar, porque aquilo vai mexer, vai dar dor, né? Vai ter que mexer num monte de coisa, então melhor não fazer nada, né? Melhor não executar, né? Então esse é um grande problema, né? Então uma das coisas que eu diria, assim, Rômulo, principalmente para as startups ou para quem está querendo empreender, e daí tem muito a ver com o segundo problema que uma empresa enfrenta quando ela não planeja direito, né? Além dos custos mais elevados, o outro problema é ter dificuldades na própria empresa, né? Então, e essa dificuldade que as empresas enfrentam é porque elas não se conhecem, elas não sabem o que elas têm de bom e o que elas têm de ruim. Então, primeira coisa, a gente precisa entender as nossas limitações, né?
Então, uma empresa que está começando, ou um empreendedor que tem uma ideia, a primeira coisa ele precisa entender, no que eu sou bom? Eu sou bom em vender ou eu sou bom em administrar? Ou eu sou bom em fazer parcerias, em gestão da equipe? Se eu sou muito bom em vender, você pode ter certeza, você vai ter problema lá no caixa. Eu preciso ter alguém que pensa da porta para fora, que vai vender, que vai sair fazendo parcerias e que vai fazer o negócio crescer, que vai trazer ideias novas, vai dar aquela oxigenada, mas eu também preciso ter uma pessoa que vai ajudar a administrar, que vai pensar da porta para dentro. Então, pelo menos esses dois perfis eu preciso entender. Então, é por isso que quando a gente falou lá do conceito de startups, é um grupo de pessoas trabalhando num cenário de incertezas, né? Então, primeiro, não é uma pessoa só, não é aquele cara que teve a ideia assim e ele sai e ele tem uma startup de sucesso. Você pode pegar os 11 unicórnios brasileiros, você pode pegar todas as startups de sucesso. Você não vai encontrar um cara só. Tem sempre mais do que um cara por trás. E a primeira coisa que acontece é que esses caras se complementam. Enquanto um é mais comercial, mais falante e tal, o outro é mais técnico, mais quieto, mais na dele, e aquilo costuma dar certo. Então, a primeira coisa que eu preciso entender quando eu estou planejando um negócio é que eu preciso ter um mix de que eu vou sair para fazer. Quando eu for sair para fazer, qual que é a minha limitação maior? Opa, eu não sou tão bom assim em administrar, então eu preciso de um sócio, eu preciso de um parceiro, eu preciso de um cara, um gerente, um cara que vai me ajudar nessa parte aqui. Tem muita gente que contrata e que coloca pessoas num papel específico de empreender erradas, né? Por exemplo, tem um princípio de gestão, Romulo, que diz que eu não posso contratar quem eu não posso demitir. Então, eu não posso contratar a minha namorada para começar uma startup comigo, né? Por quê? Porque se o namoro der ruim, o que vai acontecer? A startup vai morrer, cara, já era. Se eu trazer o meu melhor amigo para ser o meu sócio na startup, o que vai acontecer? O meu melhor amigo, ele vai dizer que as ideias que eu tenho também são boas, ele nunca vai dizer não para mim. Então, assim, porque ele vai querer dizer, ele nunca vai querer me contrapor, ou se ele quiser me contrapor, vai dar ruim a amizade. Então, é muito importante você pensar que eu não posso contratar quem eu não vou demitir. Então, eu preciso buscar parceiros corretos e entender o meu lugar, entender o lugar do empreendedor e entender o posicionamento da empresa. Quando a empresa entende o lugar dela, quais são as fraquezas que ela tem, as forças que ela tem, daí a gente vai entrar em análise SWOT agora, né? Pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Quando eu começo a olhar para isso, eu entendo o meu posicionamento. Opa, eu tenho essa fraqueza. Então, se eu entendo, eu tenho essa fraqueza, o que eu vou fazer para resolver ela, né? E daí eu vou buscar o sócio, eu vou buscar o parceiro, eu vou buscar a pessoa correta. Então, aquilo que eu tenho na empresa, enquanto análise SWOT, eu também tenho na minha pessoa. Eu não sou perfeito, eu tenho pessoas que complementam hoje as minhas competências. E essa complementariedade é que vai fazer com que eu tenha mais chances de sucesso. Então, respondendo, Rômulo, eu preciso planejar e executar junto, mas quando eu for para executar, eu preciso lembrar que eu tenho limitações. E daí, na hora das limitações, é que eu preciso ter o parceiro correto, o sócio correto. Muito, muito bacana, José. Eu acho que esse equilíbrio aí, tanto do planejar e agir, quanto você entender essa limitação e entender que você precisa, de repente, de alguém, de um parceiro, uma pessoa mais técnica, se você for a pessoa mais comunicadora, por exemplo, e entra nessa questão do planejamento, do primeiro passo, que aí você colocou com a análise SWOT, e também que é essa reflexão inicial, e aí a Karina até já comentou aqui, que a reflexão é essencial, porque pode acontecer de você perceber que aquilo não é bem o seu forte, ou que aquilo não é bem aquilo que você quer, ou que a sua empresa pode fazer, pode contribuir, Uhum. e começa lá essa reflexão lá antes do planejamento, para você entender se é realmente isso ou não. E aí cabe essa questão da limitação também. Eu acredito, concordo aí contigo, né? Que até na Start Fest a gente tem eu e tem a Karina, então cada um se complementa aí com as suas habilidades. Aqui o É isso Fernando aí. também colocou: qual é a dica do ponto de corte para não fazer sem planejar e não escrever um livro, virando empresa ao invés de startup? Acho que ele quis dizer, né? Em vez de você só planejar e acabar virando uma empresa, em vez de startup, qual que seria
o ponto de corte. Acho que é difícil chegar nesse, saber onde está esse limite, né? Acho que vai depender muito da situação, da empresa, do seu contexto. Uma das coisas assim que a gente precisa enaltecer e lembrar é que planejar é minimizar riscos, né? Então, uma empresa que planeja, qualquer mais simples que seja esse planejamento, né, ela vai colher benefícios disso, né? E um dos benefícios que tem é que as empresas que planejam, elas conseguem ser mais versáteis no momento de crise econômica, no momento de crise política, no momento de uma situação difícil, né? Elas acabam tendo um posicionamento mais claro e acabam fidelizando os clientes de uma maneira melhor se elas têm, se elas fazem esse planejamento, né? Agora, se elas não planejam, aí é vida à la Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, é a frase do Sêneca lá, né? Qualquer vento é a favor para quem não sabe onde quer chegar. Então, não venha falar para mim de planejamento se você não definiu nem a sua visão da empresa, se não definiu nem a missão da empresa, se não definiu nem os seus valores. E daí também, não venha falar para mim da visão da sua empresa, sendo que você não tem um objetivo claro para você. Você não sabe nem para onde você quer chegar. Não adianta você chegar lá dia 31 de dezembro de 2020 e falar assim, nossa, em janeiro de 21 tudo vai ser diferente. Eu vou entrar na academia, eu vou perder 5 quilos. Mas, cara, amanhã é de manhã também. Amanhã você pode levantar sua bunda da cadeira e caminhar, entrar numa academia. Você pode fazer um monte de coisa amanhã. Você não precisa ficar esperando virar o ano, né? As pessoas acham que quando vira o ano, vira o mês, né? Tudo vai ser diferente, né? O ecossistema vai mudar. Não vai mudar. Você continua sendo a mesma coisa. É você que precisa mudar, né? Toda mudança, ela tem que ser de dentro para fora, né? E esse de dentro para fora começa em mim, nas minhas mudanças de atitudes. Não adianta eu olhar para trás, querer resultados diferentes, sendo que eu estou fazendo a mesma coisa, né? Einstein fala isso, né? É loucura. Esse é o insano, né? O insano é aquele que acredita que ele vai ter resultados diferentes, sendo que ele faz sempre a mesma coisa. Então, não vai mudar. Agora, tem uma linha de corte, né? Essa linha de corte é muito. Eu preciso entender isso, eu preciso entender o contexto que eu estou. Preciso planejar, se eu não planejar, eu vou correr um risco sério, é por isso que a própria Bíblia fala, né, que os planos bem elaborados levam à fartura, então quer dizer que se os planos são mal elaborados, o que eles vão levar? Vão levar à ruína, né? Então eu preciso ter um ponto de corte, sair para execução, entendendo as minhas dificuldades, mas vai dar certo. O grande problema é eu ficar só planejando, elocubrando na minha cabeça e nunca sair para ação. Esse é um grande problema. Com certeza. Você não pode só ficar planejando também, né? Tem que ter Exato. o equilíbrio. E só voltando aqui um pouquinho na questão de você entender qual é a sua limitação e aonde você atua, o Colombelli também afirma aqui, né? Deixa o técnico apertar o parafuso, o vendedor vender e o gestor da empresa focar na gestão, né? Isso aí. Para que cada um faça a sua função, se desempenhe a sua função de acordo com Isso. aquilo que é necessário. Já E diz aí, aquele velho André, ditado, né? Cada um no seu quadrado. exatamente. André aqui também colocando, né, a questão do importante se conhecer e conhecer o seu negócio, então essa questão de refletir, de entender, de se analisar, Isso. muito muito bacana. A Simone ali fez uma pergunta legal, tá, Romulo? Que é as aceleradoras de startups, né? Quando que eu devo buscar as aceleradoras? Bom, Eu se eu ia, não me engano, a Darwin, uma aceleradora de Santa Catarina, Florianópolis, ela está com o edital aberto agora. Eles estão dando, os cheques das aceleradoras giram em torno de R$ 200 mil, eles estão dando 200 mil por 10% do negócio, se você apresentar a sua startup já com um MVP, né, Minimum Viable Product, que é um produto minimamente viável, comercializável, e se esse produto já está sendo vendido no mercado, já tem um certo faturamento, acho que você já tem algumas condições para se apresentar à aceleradora, né? Então, o momento de você buscar a aceleradora, algumas aceleradoras, elas trabalham já que você precisa primeiro já desenvolver um produto e ter esse produto, de certa forma, mais rentável, assim, né? Ou uma estratégia muito definida para daí, então, você ser acelerado por elas. A Regna, nós somos uma aceleradora também, mas nós nos posicionamos um pouco diferentes, né? Nós pegamos uma ideia já,
a pessoa só tem uma ideia do negócio, ela não sabe como executar. Então, a gente tem sócios, né? Todos os sócios são empresários que já têm os seus próprios negócios, e esses empresários, então, colocam o capital intelectual deles à disposição dessa pessoa que está querendo empreender e ajuda ela a tentar melhorar a tirar aquela ideia do papel e a começar a executar. Então, ela não precisa ter um produto pronto, ela só precisa ter ideia, né? A matéria-prima da Regna é a ideia, né? A intenção é que a gente transforme a ideia num negócio, né? Para a gente transformar isso em negócio, a gente vai passar por algumas sessões de mentoria, algumas sessões de discussões e tal, onde esses sócios vão acomodar, vão melhorando a startup aí até a gente chegar num produto. Então, dependendo do momento em que você está, né, é interessante responder essa pergunta para você buscar um acelerador. No caso da Regna, você já pode buscar quando você já tem uma ideia, estou querendo empreender, preciso pensar, quero de uma ajuda, preciso de uma ajuda aí para discutir uma ideia nova, né? Primeira coisa, a Regna não vai te incentivar a fazer um plano de negócio, né? A gente vai pegar a sua ideia, vai ter algumas reuniões com você e a gente vai te apontar alguns riscos, né? Justamente essa etapa de planejamento aí. Legal. E aí, justamente já nesse contexto da pergunta da Simone, vem a pergunta do Fernando, e onde eu queria entender aí como que está esse ecossistema de inovação, de aceleradores, de ventures, e a pergunta do Fernando aqui, uma startup que já tem um produto e uns 50 usuários, mas já tem planos e modelos, já pode procurar investidores? E a Já Karina pode sim. também perguntando que nicho você acredita estar em ascensão. Aí é uma boa pergunta. Pergunta de ouro. Então, bom, o ecossistema de startups, assim, como eu disse, né, Romulo, são 13 mil, ó, eu tô até com o site da startup, se vocês quiserem, ó, startupbase.com.br. É o site da Associação Brasileira de Startups, e lá você entra, já tem todas as startups lá, né, mapeadas. Então, hoje o Brasil está com 13.394 startups, né, e você consegue ir olhando isso até por estado, né, por região e tudo mais. Em Cascavel, aqui no Paraná, né, onde a gente está aqui, a gente tem algumas entidades que apoiam, né, o empreendedorismo e a inovação. Como, por exemplo, o Iguaçu Valley, né, um movimento que reúne essas entidades, reúne startups e reúne toda quinta-feira na ASIC, na Associação Comercial de Cascavel, onde acontecem algumas discussões sobre inovação, né? E daí, quem que participa do Iguaçu Valley? São incubadoras, né? E daí aqui em Cascavel a gente tem a Fundetec, em Foz do Iguaçu a gente tem a incubadora Santos Dumont, que fica dentro do PTI, o Bioparque em Toledo, um parque tecnológico que também tem uma incubadora dentro, né? Então tem basicamente essas 3 incubadoras aqui na região. A Regna Ventures acaba também entrando nesse ecossistema aí, porque ela apoia as startups, né, no sentido de fazer elas decolarem, né, e transformarem aquela ideia num negócio. Então, basicamente, esse é o ecossistema, né? O ecossistema, aí a gente tem uma regra também, né, Rômulo, que o ecossistema perfeito de inovação é quando você consegue juntar empresa privada, universidade, né, e os empreendedores, né, essas entidades de apoio, assim, né, acabam entrando também. Então, vamos pensar assim, da onde que está saindo a ciência e a tecnologia? Está saindo das universidades, né, dali que estão formando algumas pessoas. Engenheiros, médicos, economistas, administradores estão pensando em ideias agora, né? Esses caras, por si só, eles conseguem desenvolver alguma coisa? Muitas vezes não. Então, eles precisam buscar um apoio. Em quem que eles podem buscar apoio? E daí, nós temos aí as grandes empresas. As grandes empresas, elas têm uma abertura de inovação, elas têm lá um gerente de inovação, uma estrutura de inovação dentro delas, elas, às vezes, escutam essas ideias e têm uma relação com a universidade ali. Muito raro isso acontecer, mas é o caminho, né? E daí, no outro lado, a gente tem a tríplice hélice da inovação, a gente tem as entidades de apoio. E às vezes, a maioria das vezes, são representadas por instituições do governo, né? E daí eu vou ter parque tecnológico, incubadora, né, aceleradora, eu vou ter essas entidades aí que muitas vezes são representações do governo que vão apoiar essa inovação. Então, basicamente, o ecossistema de inovação são essas 3 características aí, né?
Agora, respondendo o segmento ali, né, que a Karina perguntou, essa pergunta de 1 milhão aí, bom, é difícil, né, de responder qual que é o segmento que está em ascensão. Agora, uma das coisas básicas que a gente tem percebido, por questões do coronavírus, que a gente tem visto delivery, né, aquilo que eu poderia resolver se deslocando de um lugar para outro, eu não preciso mais se deslocar, né? Então, é só a gente olhar, por exemplo, do aumento de faturamento que a plataforma Zoom teve nesse momento de pandemia, né? Eles, acho que quintuplicaram o faturamento deles somente, né, no momento agora do coronavírus, né? A iFood também aumentou muito o seu valor de mercado agora por questões do coronavírus, né? Então, assim, qual segmento apostar? Eu acho que tem muitos segmentos ainda que precisam de inovação. Eu enxergo muitas oportunidades ainda no agronegócio, né? O agronegócio ainda ele é um segmento que precisa de inovação, porque a maior parte das tecnologias que ajudam na produção de alimentos, né, e que, de certa forma, contribuem para a melhoria da produtividade, ainda são tecnologias importadas, né? E isso acontece por quê? Porque nos países que não tem todas as terras que a gente tem aqui no Brasil, como a gente tem muita terra aqui no Brasil, a gente não tem necessidade. Agora, na Inglaterra, tem gente que está fazendo rúcula, alface, brotar de papelão, né? Então, eles fazem um tratamento no papelão, colocam embaixo da terra e aquilo lá faz brotar alimento, né? Então, eu boto muita fé ainda, acredito muito que o segmento do agronegócio, da produção de alimentos, é um segmento muito importante para inovar. Por quê? Vai haver um déficit de alimentos no mundo, né? Vai faltar alimento para todo mundo. O número de áreas agricultáveis estão diminuindo, o número de pessoas do planeta tem aumentado. Então a gente tem um déficit aí, então aí tem uma oportunidade. Eu vejo muita oportunidade de inovação ainda na educação, né? A educação é uma coisa que não mudou, né? Se você olha para a década de 70, você enxerga um homem na frente, um monte de cadeirinha na frente, escutando um homem falar. Você olha para a década de 80, você vê a mesma coisa, você olha para 90, a mesma coisa, você olha em 2000, a mesma coisa, né? E você enxerga um monte de coisa, tudo do mesmo jeito, né? A educação, ela continua do mesmo jeito. Você vai num banco de universidade agora, ninguém está falando sobre inovação, ninguém está falando sobre mercado, ninguém está falando sobre coronavírus, né? Está todo mundo aprendendo a fórmula de Bhaskara ainda, né? Que é uma coisa extremamente útil, assim, eu uso praticamente todo dia a fórmula de Bhaskara, que eu estudei hoje o tempo todo para poder fazer essa live com você, né? Então, assim, existe ainda muito campo de inovação dentro das edutechs, né? As tecnologias aplicadas à educação, e as agrotechs, né, agritechs, né, as tecnologias para o agronegócio. Se eu fosse mirar em 2 segmentos, eu observaria esses 2 segmentos que são bem promissores, tem muito, muito lapso ainda. E ainda um terceiro, né, de lambuja aí, eu acredito que a medicina tem enfrentado também grandes dificuldades aí. A gente tem visto o avanço da telemedicina agora, pelas questões do coronavírus, né? Mas o Conselho Regional de Medicina realmente é muito fechado, tem muita coisa ali que realmente engessam algumas coisas, mas o segmento de saúde precisa também de inovação e eu acredito que também tem grandes oportunidades ali, né? Legal, eu vejo, assim, eu não tenho tanto conhecimento aí sobre todo esse ecossistema, mas eu vejo que praticamente todos os campos, todos os segmentos têm alguma coisa que ainda a gente está fazendo coisas, está atuando, está desenvolvendo coisas que foram desenvolvidas lá na Revolução Industrial e tem continuado, né? A educação a gente vê que é um ponto realmente complexo, é desafiador. A Karina ali colocou também, né, um caso complexo para inovar, mas a gente vê, né, vê essas aulas online, vê algumas coisas estão mudando, né? Eu já vi até, acho que essa da educação é bacana que eu li uma parte de um estudo, não vou dizer que eu li todo, mas de que eles fizeram um estudo entre as formas de aprendizado, qual era a melhor, né? Presencial, EAD, e a terceira era com realidade virtual. E
pasmem, a realidade virtual era melhor do que a presencial, porque o cara acabava ficando mais focado no aprendizado do que se ele tivesse lá em sala de aula. Então, o EAD é um dos piores, né? A gente sabe que é o cara só falando e você só escutando, sem debater, sem um envolvimento, é ruim. Mas a realidade virtual, que aí é mais tecnologia ainda aplicada, pode trazer uma revolução nessa área de educação. Bacana. Chus, temos aí acho que uns 5 minutinhos finais. O que você deixa aí para o pessoal em relação a essa questão das startups? Como que a gente pode trabalhar em cima disso, se planejar e também sair para ação? A quem quer começar um negócio, quer começar uma ideia, quiser deixar aí sua mensagem final. Eu diria assim, Rômulo, primeira coisa, né? Acho que meio que fazendo um mini flashback aí do que a gente comentou na live, né? Primeiro problema que a gente tem com falta de planejamento, né? É ter custo mais elevado do que o necessário, né? Então, quando você planeja, você não tem custo de retrabalho, você não precisa fazer de novo, né? Então, é interessante você gastar um tempo pensando, planejando, né? Então, essa é a primeira causa, né? Que se você não planeja, você tem custos mais elevados. O segundo problema que você tem quando você não planeja é você não se conhecer, né? Então, o planejamento te leva a você se conhecer melhor, saber as suas limitações, para na hora de você executar, você ser mais assertivo, né? Tem uma frase do ex-presidente americano, Winston Churchill, ele fala que se tivesse, assim, 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 horas afiando o machado, né? E 2 horas cortando a árvore, né? Então, eu gasto bastante tempo planejando, mas quando eu vou para a execução, eu sou preciso e eu gasto menos tempo me esforçando, porque eu planejei bastante, eu minimizei muito o risco. Então, na hora que eu vou para executar, eu sou preciso, né? Então, acho que falta um pouco disso, né? Tem muito brasileiro que, às vezes, executa demais, planeja de menos, né? E daí é aquela questão do ponto de corte que a gente estava falando, né? Então, eu preciso planejar, mas eu preciso executar também, mas eu preciso conhecer as minhas falhas, as minhas limitações. Então, esse é o outro problema da falta de planejamento. Eu não me conheço direito, saio para executar, então eu vou ter problema, né? Um outro problema, o terceiro, as que não planejam, elas ficam muito suscetíveis a qualquer problema de economia, qualquer problema político, elas vão sentir muito mais na pele, né, essa emoção, né? Então, elas precisam estar quando elas planejam, elas conseguem visualizar cenários políticos e econômicos com uma certa antecedência, né? E daí uma das coisas que o brasileiro faz muito é coloca todos os ovos numa cestinha só. E daí quando tem um problema, acaba não tendo uma alternativa, né? Então, aquele cara que tem uma loja que já estava tentando vender alguns produtos pelo Mercado Livre e tal, esse cara conseguiu até talvez passar pela crise. Agora, esse cara que nunca pensou nisso, esse cara passou dificuldades. Ele teve que criar uma conta no Mercado Livre, tentar vender alguma coisa pela internet, daí que ele descobriu o marketing digital, aí que ele foi ver que no Instagram dele ele tinha 50 seguidores, então um monte de coisa que aconteceu junto, né? Então, se o cara planeja direito, ele consegue ter mais resultados, né? Então, o terceiro problema é a falta de planejamento e deixa muito sensível a crises econômicas e políticas, né? Um outro problema é que não fica claro o seu posicionamento, e daí fica difícil de você fidelizar cliente. Os clientes não conseguem enxergar valor em você se você não planeja. Se você planeja e sabe qual que é o problema que você resolve, qual que é realmente aquilo que você entrega de valor para o seu cliente, fica mais fácil. Tudo isso você consegue descobrir apenas planejando. E uma outra coisa ainda que acontece para quem não planeja é que a empresa que não planeja ela tem dificuldade de crescimento. Chega no momento em que ela fatura tranquilo, mas se ela não rever ali, se ela não planejar os próximos passos, ela pode sucumbir, né? Então ela tem dificuldades de crescimento. Por quê? Porque ela pode contratar pessoas erradas, ela perde a cultura dela, a identidade dela, ela enfrenta uma série de problemas, né? Então, como recado final... 20 segundos, Chus.
Tá, então, como recado final, a gente precisa enxergar isso, né? Lembrar desses 5 pontos. E lembrar que Deus, quando criou todas as coisas, ele analisou o resultado de tudo. Ele criou o primeiro dia, foi lá, viu que era bom, daí então que ele criou o segundo, né? Não posso criar várias coisas ao mesmo, né? Tudo junto. É uma coisa de cada